Eu queria mudar um pouco de assunto, falar sobre a imagem do Brasil no exterior. O senhor disse que há investidores prontos para entrar no Brasil. Agora, a imagem do Brasil no exterior é péssima. Agora mesmo, o presidente Bolsonaro será homenageado como Homem do Ano e não encontra, os organizadores não encontram lugar para fazer a festa. O Museu de História Natural se recusou, o Cipriani recusou. É um bom ponto. Nós vamos chegar lá. Então, eu queria saber o seguinte, como é que o senhor acha que essa imagem do Brasil, do presidente Bolsonaro, pode afetar no ânimo dos investidores para voltarem ao Brasil? Berval, a imagem do Brasil ficou péssima lá fora. Porque quem passou a imagem do Brasil lá fora foram os que perderam a eleição. Era o establishment. Então o establishment passou a eleição inteira atacando a democracia brasileira, dizendo que ela estava em risco, que ela está em perigo, quando na verdade houve um movimento extraordinariamente virtuoso. E isso que eu fui fazer lá fora. Eu fui a Davos, eu fui a Nova York, eu fui a Washington, exatamente para dizer o seguinte, olha, e eu não tive pressa em ir lá fora, sabe por quê? O voto estava aqui dentro, primeiro. Os votos da eleição estavam aqui dentro, não estavam lá fora, primeiro. Segundo, os votos para a aprovação da reforma da Previdência estão também aqui dentro, no Congresso. Então, lá fora não é uma prioridade. Não é uma prioridade ir lá fora e prometer coisas. Ao contrário, nós temos que fazer a entrega aqui dentro. Depois nós vamos lá fora. Mas, por circunstância, eu acabo tendo que ir lá fora e vou lá fora. Vou tanto a Davos quanto vou ao FMI. Chego lá e encontro essa imagem realmente estilhaçada do Brasil. O que é um desserviço que nós fizemos para nós mesmos. Porque nós estamos vivendo uma democracia virtuosa, nós tivemos a independência dos poderes, legislativo, judiciário e executivo são independentes. O legislativo fez impeachment à direita e à esquerda, o executivo tentou comprar o legislativo porque ele era independente, despertar o judiciário que prendeu os dois. Então, isso é uma história virtuosa, foi construída por vocês. Vocês são a mídia, vocês têm uma história virtuosa. O Brasil é uma democracia emergente, uma sociedade aberta em construção, extraordinária, poderes independentes, livre imprensa, liberdade de opinião, inclusive para errar, como vocês erraram. Porque foi um choque para vocês a eleição do Bolsonaro. Ninguém apostava nele. Todo mundo apostava no establishment. E quando o establishment perde a decência, a regeneração vem pelo voto. Eu já sabia que essa eleição ia ser igual de 89. Doutor Ulisses Guimarães, doutor Mário Covas, doutor Aureliano Chaves, foram devastados na eleição. Por quê? Mas a gente, ministro, por quê? Porque numa democracia vibrante como a brasileira, uma democracia vibrante, um trabalho que vocês construíram ao longo de anos. Com notícia, com informação, com ética. Com notícia, com informação, com ética. Anos e anos. Agora, é humano, às vezes a gente perde o olfato. Passou o negócio por ali, você não pegou o olfato. Agora, mesmo quando nós falhamos, nós, o establishment, falhamos, eu era colunista também, eu também estava aqui. E nós não percebemos que tinha um fenômeno. E esse fenômeno o quê? Era uma rejeição ao establishment. Porque o establishment perdeu a decência. Primeiro com a hiperinflação, depois com corrupção. Ministro, voltando à pergunta do Não, Merval, mas é importante, eu vou chegar lá. Sim. Eu vou chegar lá fora. Então o que acontece? Quem perdeu a eleição, durante a eleição, usou a ameaça. Golpe. Vão tocar fogo no Brasil, isso é um golpe. O PT falou muito, isso é um golpe, é um golpe, é um golpe. Então, foi um desserviço prestado. Uma democracia vibrante, onde mesmo quando a imprensa convencional dá uma distraída, ela sofre uma ruptura pelas mídias sociais, que falam assim, olha, vocês não estão percebendo um negócio que está acontecendo aqui. E aí a mídia convencional, na mesma hora, corrige, entende e fala, opa, eu tenho a missão realmente. Mas o ministro da seara do senhor, que é a economia, então, não houve recuperação ainda. Não houve ainda uma recuperação. Não houve nenhuma medida. Como é que vai haver uma recuperação econômica se não houve nenhuma medida? O que foi aprovado? Zero. Como é que vai ser ter a recuperação econômica com zero aprovado? Então não adianta. Aquela fila de 3 milhões ali vai para 16 se não aprovar. Vai para 25 se não aprovar. O déficit vai de 120 para 160. Só para ser justo. Mas olha, só para ser justo. Esquece, é tudo sonho. Tudo sonho. Esse negócio de que a economia vai sair voando, isso era coisa do establishment.
A coisa do establishment era isso. É assim, não, agora basta isso que vai tocar. Não, nós já empurramos com a barriga tempo demais. Tem que fazer a reforma. Mas eu quero chegar no seu ponto, mas que ele é importante. Ser justo, hoje o presidente Bolsonaro foi eleito um dos 100 pessoas mais influentes do mundo pela legislatura. Então, isso é para contrabalançar. Claro, porque a mídia convencional sabe da sua importância, é decisiva, é formadora de opinião também. Tem uma outra margem do rio, eu digo sempre, tem duas margens no rio. Tem a margem das redes sociais e tem a outra margem. Para ganhar uma eleição, você pode ganhar numa margem. Para governar, você precisa das duas margens. Você precisa realmente das duas margens. Mas eu queria dizer do negócio da imagem lá fora. Então eu fui lá fora e apresentei essa visão, que para eles foi surpreendente. Para mim era trivial. Depois de 30 anos de governo de centro-esquerda, que era também natural, não houve 20 anos de regime militar, o que era absolutamente natural? 30 anos de centro-esquerda, porque antes era direita. Então agora é centro-esquerda. Só que depois desses 30 anos, com a economia crescendo 0,6% nos últimos 10 anos, 2% em 30 anos, é um desempenho medíocre para uma economia como a brasileira. Rica em recursos naturais, tem um crescimento populacional, está investindo em educação, era para estar crescendo muito mais, mas ela tem muitas distorções que o intervencionismo econômico causa. Você vê o primitivo da coisa. Para subir um petróleo tem que falar com o presidente da República, para mexer no preço do... Isso é primitivo. Aliás, ministro, o senhor está falando de petróleo. Você vê assim, os caminhoneiros. Por que tinha 300 mil caminhoneiros a mais na estrada? Porque o BNDE botou 300 mil caminhoneiros. Então, o governo do PT botou 300 mil, deixou as estradas esburacadas, botou 300 mil pessoas a mais dirigindo caminhão. E acabou com a demanda. E aí criou uma recessão de 4%. Aí vai para casa. Aí quando o negócio para, o governo não está tomando providência. Não, rapaz, é política econômica desastrosa. Destruir a eletricidade, destruir o petróleo, destruir as estradas. Você está falando um pouco do passado. Foi isso que aconteceu. Não, então vamos chegar. Então a imagem lá fora foi até bom, porque falou-se tão mal de uma democracia vibrante que ficou fácil explicar. Pessoal, sabe o que aconteceu lá no Brasil? Depois de 30 anos de centro-esquerda, venceu uma aliança de conservadores e liberais, centro-direita. Só isso que aconteceu. Aí todo mundo, interessante. Sabe o que nós vamos fazer? Privatizar, abrir a economia, reduzir impostos. Interessante. Então, o ambiente lá já é favorável ao Brasil. Exatamente como a Bolsa aqui. Eles são rápidos também. É só você dar a explicação clara, simples e cristalina do que está acontecendo. Podemos mudar um pouquinho aqui. O senhor está dizendo a imagem mudou, eles estão atentos. Essa questão do diesel, ministro... E o museu. Você falou do museu, que ele não acha um lugar e tal. Eu, por acaso, sei o que está acontecendo, porque é o Bank of America, o presidente do Bank of America, que é o presidente da Câmara, que escolheu o Bolsonaro, o homem do ano e tal. Na verdade, é a Câmara dos Estados Unidos, né? A Câmara de Comércio lá deles. Então... E eles faziam normalmente lá. Agora, não são os americanos que estão com a péssima imagem, não. É o prefeito de Nova York, que é um democrata, que quer atacar o Trump, que abraçou o Bolsonaro. Aí o prefeito de Nova York fala, não vai ter festa no museu. Resultado, está cheio de gente querendo emprestar o lugar para o Bolsonaro fazer a festa. Não é verdade que não tem lugar. Está cheio de gente. Na mesma hora eles falam, então vamos fazer em outro lugar. Aí o pessoal do museu, não, peraí, quem sabe, se pagar isso, pagar aquilo. Não queremos mais. Mas só mudar um pouquinho mudar um pouquinho de assunto. Entendeu? É um eixo, é um negócio político. É o prefeito de Nova York, democrata, querendo sacanear o Trump. Vamos falar dos nossos problemas um pouquinho aqui?